As anomalias craniofaciais impõem um significativo impacto sobre a fala, audição, aparência e cognição, influenciando de modo prolongado e adverso a saúde e a integração social do portador, necessitando ser gerenciadas por meio de um complexo e extenso processo de reabilitação, que pode perdurar por mais de 20 anos, exigindo acompanhamento interdisciplinar, ou seja, fonoaudiólogos, médicos, enfermeiros, dentistas, psicólogos, assistentes sociais e outros profissionais. O processo de reabilitação do paciente com anomalia craniofacial requer continuidade. No entanto, muitos dos pacientes atendidos por serviços de referência não conseguem se deslocar aos centros por morarem em cidades longe do serviço. Os atendimentos acabam se dando de forma esporádica, resultando em um desgaste emocional para o paciente e seus familiares e em um processo de reabilitação lento que muitas vezes gera o abandono. Nesta conjuntura, a formação de profissionais da área da saúde voltada para o atendimento das anomalias craniofaciais contribui para a descentralização e otimização dos serviços, tendo como um meio para alcançar tais objetivos a educação permanente em saúde. Na verdade, a política de educação permanente em saúde, ela endereçava não simplesmente uma questão da formação, não simplesmente uma questão pedagógica, mas na verdade ela pretendia produzir dispositivos que possibilitassem o encontro dos diferentes atores que constroem o SUS, problematizando suas diferenças e, quem sabe, sendo um dispositivo para a produção de novos acordos, novas acumulações que possibilitassem aproximar o SUS das necessidades de saúde das pessoas tão heterogêneas nas diferentes realidades do Brasil, com as condições de trabalho também tão heterogêneas nas diferentes realidades do Brasil, e construir um SUS, uma saúde, um cuidado em saúde que fizesse sentido para as pessoas. Em meio à realidade da educação permanente em saúde, a tecnologia vem como uma ponte, evoluindo a cada dia a um ritmo sem precedentes, atingindo determinadas áreas remotas e de difícil acesso em todo o mundo. A inserção das estratégias de ensino à distância nos programas de educação permanente em saúde é um método inovador de ensino, uma vez que mostra a possibilidade de ampliação do saber profissional, facilitando o desenvolvimento da aprendizagem, seja dentro ou fora da instituição de saúde. Assim, essa modalidade de ensino e aprendizagem permite que, mesmo que não estejam em espaços e tempos não tudo é promovido, pois a educação à distância, ao utilizar recursos tecnológicos, apresenta características que podem contribuir para uma aprendizagem baseada na construção de conhecimento, já que as facilidades de interação via internet permitem um tipo de educação que é muito difícil de ser realizado presencialmente. A educação à distância pode utilizar abordagens pedagógicas que exploram os verdadeiros potenciais, facilitando não somente o aprofundamento da interação professor-aprendiz, mas também entre aprendizes, o que propicia meios para uma educação dificilmente implantada em ações estritamente presenciais. Neste sentido, o uso das estratégias da educação à distância tem sido uma importante contribuição para o desenvolvimento dos recursos humanos em saúde, seja no processo de formação ou no processo contínuo de conhecimento, sendo uma nova perspectiva para os profissionais, desenvolvendo desta forma um novo espaço de aprendizagem para a construção do conhecimento. É neste cenário que este estudo se apresenta. Propõe-se a elaboração de um curso de educação continuada na modalidade à distância, possibilitando desta forma a educação permanente aos profissionais fonoaudiólogos que atuam em serviços de saúde pública. Todavia, para que este estudo ocorra, faz-se necessário refletir mais sobre isso, e isto é o que vem sendo feito. O curso será direcionado a profissionais de saúde, e por ser um público específico, a linguagem e a escrita do material a ser confeccionado precisa ser autoexplicativo, ou seja, o ideal é que ao ter acesso ao curso, o profissional possa compreender e entender a mensagem elaborada,
sem a distorção da informação ou superinterpretação. Encontrar o modo pelo qual o sentido é produzido. E o sentido é sempre produzido de maneira colaborativa. Isso quer dizer que toda e qualquer interpretação é válida? Não. O receptor tem que agir dentro dos limites dados pela própria obra. A obra é aberta. O número de interpretações possíveis é indeterminado, mas não é infinito. Para Umberto Eco, a interpretação, enquanto característica básica da semiótica, é potencialmente ilimitada, mas isso não significa que a interpretação não tenha objeto e que ocorra por conta própria. Como autores, então, nos deparamos com a responsabilidade de que nosso texto apresente-se da forma mais acessível e direta ao seu leitor modelo, possibilitando que a mensagem do texto possa ser compreendida e respeitada. No caso desta pesquisa, quem é o meu leitor modelo? Se a pesquisa é direcionada a um público específico, sua escrita precisa ser clara e atender às demandas deste público. Para isso, o processo de escrita e de pesquisa deve ser criativo, fazendo-se necessário estar mergulhado na realidade, no contexto. E neste meio deparamos-nos com o que Canevati traz em sua fala, os atratores. O atrator é um conceito, uma imagem, uma figura que gruda o olhar, fixa os olhos e nessa maneira seduz seja o designer e seja um espectador. Encontrar os atratores é fundamental, principalmente pensando na perspectiva da elaboração de um curso de educação continuada. A confecção de um material que dispõe-se a instigar e a promover conhecimento traz à superfície a importância de encontrar autores e atratores, tendo cuidado da fala que produz. Não adianta querer fazer, mas saber fazer. E esse é um processo de mudança, sendo nós seres que mudamos sem cessar. Essa é uma verdade. Nossa natureza é um processo de fluxo constante. Bergson, então, nos faz despertar da sonolência para a duração. O tempo, no sentido de que é aquilo que faz com que as coisas apareçam, passem e depois desapareçam, ele sempre foi um problema para a filosofia, no sentido de comprometer aquela estabilidade do mundo, né, que é necessária para o conhecimento, para a ação. Então, desde a antiguidade grega, o tempo foi sempre um calcanhar de Aquiles. Sempre se bolaram estratégias para que fizessem com que nós pudéssemos escapar ao caráter transitório do tempo. Vivemos num presente efêmero e esquecemos da duração. Não percebemos mais que cada dia é diferente do outro. E os profissionais de saúde, em suas rotinas cansativas, tornam-se muitas vezes insensíveis às mudanças. Uma doença, um problema de saúde, acaba tornando-se uma imagem pausada. Mas uma doença é muito mais que um número. A vida é mais que uma medida. Queremos tomar outro caminho. Não devemos medir a duração, mas senti-la, retornar para aquilo que perdemos, o tempo puro. Propor um serviço melhor, mais humanizado e atender a algo mais antigo é desconstruir uma maneira de pensar cronométrica. E mais do que isso, é fortalecer e empoderar profissionais, usuários, toda uma comunidade. Fazer uso da tecnologia e expandir espaços é dar voz e acesso, para que a saúde também possa alcançar seu princípio de universalidade.